A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Robin Nilson e eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 12, no versículo 5, que diz assim: Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Meus irmãos, aqui nós vamos ver a importância da igreja. Quando a igreja ela está voltada para Deus, porque nós sabemos que a igreja do Senhor, ela quando está unida, ela consegue sim fazer grandes feitos da parte do Senhor Jesus. É por isso que nós vamos ver em Salmos 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união, ela atrai a bênção do Senhor. A união, ela traz para a igreja muitas bênçãos da parte de Deus, né? E o contrário disso também é verdade, né? Porque nós sabemos que existe 7 coisas que aborrece a Deus, mas a sétima Deus abomina. É aquele que semeia contenda entre a igreja, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então nós sabemos que existe ali no meio ali daqueles servos de Deus, existe aqueles que é o joio, né? Que estão ali no meio, mas eles não estão inseridos no mesmo propósito. E a igreja precisa caminhar juntas nesse propósito aí, que é interceder, buscar a Deus por todos aqueles que fazem parte ali desse segmento. Se nós formos observar, quando eu falo desse segmento, aqueles que estão professando a mesma fé, né? E a gente sabe que tem aquelas ovelhas que elas estão fora do aprisco, mas convém que elas venham para o aprisco do Senhor, né? Então a igreja intercede por aqueles que já estão, mas também por aqueles que pela fé virão em nome de Jesus. Então o papel da igreja ela é muito importante. Nós vamos ver que Pedro ele estava preso e já havia matado Tiago, né, ao fio da espada. Herodes já tinha matado Tiago ao fio da espada e ia matar Pedro também, né? Só que como era a festa, né, dos pães asmos, e a gente sabe que os pães asmos, né, ali eram pães sem fermento, né? Não poderia haver fermento, ou seja, o povo naquela época eles seguiam, né, um ritual. Não era uma questão de trazer ali santidade. Eles tinham mais como uma tradição, um costume, né? E não como um sentido de trazer ali para a sua vida uma santidade ao Senhor. É tanto que depois dos pães asmos eles iriam com certeza matar Pedro também, né? Então tem coisas que as pessoas hoje elas estão fazendo por aí, mas elas não estão fazendo no intuito de adorar a Deus, mas estão fazendo por tradição, né? Sem nenhum sentido espiritual. E as coisas de Deus a gente precisa fazer não por uma tradição, mas fazer por uma devoção a Deus, né? Então a igreja ela hoje ela trabalha nesse sentido, né? Então a gente precisa entender que
A igreja estava orando por Pedro. A igreja estava clamando a Deus fervorosamente para que Deus não deixasse Pedro morrer, para que Deus livrasse a Pedro. E de fato apareceu um anjo lá na prisão, né? Os portões ali se abriram, eles passaram por aqueles portões, Pedro foi liberto, né? E Pedro, retornando à sua comunidade, à igreja, encontrou eles orando. Eles nem acreditaram, né? Quando viram Pedro batendo na porta, chamando, eles nem acreditaram, né? Às vezes é assim, né, irmãos? Às vezes a gente, quando Deus nos surpreende com uma bênção, às vezes a gente nem acredita, né, que realmente a gente está tomando posse daquela bênção, né? Mas Deus é muito maravilhoso, e é por isso que a igreja, ela nunca deve parar de orar. A igreja nunca pode parar de buscar ao Senhor, porque quando há essa união, quando a igreja está unida, o poder de Deus vem, a graça de Deus vem, o favor de Deus vem sobre aquele lugar onde eles estão buscando, onde eles estão clamando. Às vezes a igreja ora e busca e intercede a Deus por aqueles que estão perto, mas também aqueles que estão longe. E Deus alcança, Deus livra, Deus restaura, Deus conserta aquele que está ali precisando de um conserto. Deus vai lá e molda aquela vida, né, como um vaso, né, em suas mãos. Ele molda, faz de novo. Por quê? Porque há um clamor, há alguém que está intercedendo, há alguém que está clamando fervorosamente em prol daqueles que carecidamente têm pedido ali a igreja para interceder. Então, se você tem ali alguém que faz parte de um grupo chamado igreja, e você ainda não faz parte desse grupo, convém que você faça, porque a igreja é o melhor lugar no qual nós possamos estar. Aí alguém pode dizer: a igreja não são as paredes. É verdade, a igreja não são as paredes, a igreja somos nós. Mas eu não posso ser igreja só aqui dentro da minha casa. Eu também preciso congregar. Eu preciso estar como aqueles irmãos estavam, reunidos em um só lugar, orando por Pedro. Então eu preciso me reunir também. Eu não posso ser crente só aqui dentro de casa. Eu também tenho que ser crente congregando com os meus irmãos, né? É assim que a gente cresce espiritualmente, né? Ali no dia a dia, né? É a gente compartilhando das mesmas lutas, das mesmas dificuldades, e ali um conta uma bênção, o outro fala de um milagre, o outro fala do que Deus fez através de um testemunho, de um hino cantado, e ali isso tudo vai fortalecendo cada um de nós como igreja do Senhor. Então a igreja tem que estar juntos aí, né? E a gente vai ver que quando a igreja também ela dá aquela esfriada, né? Quando a igreja ela dá aquela adormecida, né? Aí o Senhor cobra. Por que que o Senhor cobra? Porque Deus ele não quer ver a sua igreja dormindo, né? Deus não quer ver a sua igreja aí passando pelo sono, né? E Deus ele mostra para nós isso na sua primeira carta à igreja de Éfeso, né? Nós vamos ver em Apocalipse capítulo 2, no verso 2 em diante, que nós vamos ver, está escrito assim, ó:
Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Então, olha que interessante, né? Essa aqui foi uma das primeiras cartas a uma das primeiras igrejas da Ásia, né? Foram 7 cartas para 7 igrejas, e essa é a primeira carta para a primeira igreja da Ásia, que é a igreja de Éfeso, né? A preocupação do Senhor, né, era justamente essa, era de não deixar a igreja esfriar, né? A gente vê ali em Atos 2 que a igreja foi inaugurada através da união. Todos estavam reunidos no mesmo lugar e todos foram cheios e todos foram para o combate, porque depois ali que eles foram revestidos do poder de Deus, muitas perseguições vieram contra a igreja, mas a igreja continuou sendo vitoriosa, e é até hoje. A igreja continua ultrapassando aí gerações, a igreja continua aí subsistindo, né? Por quê? Porque a igreja, quando ela está avivada, ela continua de pé. E essa chama que começou em Atos 2, essa inauguração através ali do Espírito Santo de Deus, essa chama não vai apagar, né? Essa chama não vai apagar. E quando ela está se apagando, Deus arruma uma maneira, uma forma de fazer com que a igreja venha se alertar, com que a igreja venha se despertar e tomar a sua posição diante do Senhor. E aí o Senhor vem repreendendo a igreja de Éfeso, falando assim, ó, eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, né? Quando a pessoa ele se converte ao Senhor, né? Ele vem com aquele ânimo, com aquele vigor, né? E aí, quando o tempo vai passando, a pessoa vai se esfriando, né? E Deus, ele não se agrada disso, né? Deus, ele quer que nós venhamos continuar de pé constantemente, né? É por isso que Abacuque, ele vai orar dizendo a Deus assim: Senhor, aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica. Por quê? Porque não no início, mas no meio dos anos. Porque no início é muito fácil, né? No início, mas no meio dos anos, né? Ali no decorrer do tempo, no decorrer da caminhada, que já houve um desgaste, então ali há uma necessidade, né? De um avivamento, há uma necessidade ali de um renovo espiritual da parte de Deus. Então, se você, meu irmão, você como igreja do Senhor, se você tem sentido aí, né, que as forças estão se esvaindo, né, pede para Deus para que Ele te mostre onde é que você precisa reconciliar com Ele, voltar ao primeiro amor, né, e ser essa pessoa fervorosa na presença do Senhor Jesus, tá? Então, que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, a tua família, em nome de Jesus.